Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Não sei que horário vocês vão assistir. Conforme eu prometi, no caso, os primeiros anos A e B, e agora eu também vou passar para o primeiro ano C, eu peguei aqui algumas amostras da minha coleção de minerais e rochas para mostrar a vocês. No caso, isso aqui é um arenito. O arenito é uma rocha sedimentar. Lembrando que as rochas sedimentares são aquelas que as camadas, os sedimentos vão sendo depositados, formando camadas. E com o tempo essas camadas vão sofrer a compactação e em seguida a litificação, que vai dar origem à rocha. Então vocês observem que, como se fossem várias camadas, mostra justamente que ela é uma rocha sedimentar. Semana passada, no caso, o primeiro ano A e B, tinha mostrado outra, mas a gente não conseguia ver bem as camadas. Então, como vocês notam, como se fosse linha, é uma camada diferente, ela foi depositada em um período diferente. Tinha mostrado essa antes da aula, mas ela a gente não consegue ver bem as camadas. Mas ambas são arenitos, formada principalmente pelo mineral quartzo, mas também pode ter o mineral feldespato e mica. Não sei se vocês estão conseguindo ver, vou até ligar aqui o flash, ele está tipo brilhando. Está brilhando, a gente vê uns pontos que brilham. É justamente a presença do mineral mica ou muscovita. Eu falei que as rochas, quando elas chegam até a superfície, elas passam a ser submetidas às condições diferenciadas, levando assim ao ocorrência do intemperismo, que pode ser o físico ou o químico. Esse intemperismo ele vai ficar ocorrendo ao longo do tempo. Então aqui eu ganhei hoje essa amostra aqui de rocha da minha mãe, não sei onde ela achou, se foi aqui na cidade e eu fui em outro canto. Mas vocês observam que a gente vê uma coloração mais avermelhada, mais em tom de marrom por fora. A gente vê nessa parte aqui que ela foi quebrada, a gente vê uma coloração diferente, a coloração branca, que é a cor real desse mineral. E então, pessoal, essa coloração é mais em tom de marrom, de vermelha, é justamente porque esse fragmento de mineral sofreu com o intemperismo químico, que está fazendo aí uma transformação, uma modificação da sua composição química, que está fazendo com que ele haja uma mudança de coloração. Então, quanto mais o tempo passar, se ela for submetida às mesmas condições, mais intemperismo ela iria sofrer. A gente consegue observar que se a gente quebrasse ela toda, a gente vê que por dentro, ó, as partes que não sofreram tanto, as partes internas que não estão protegidas dos elementos, dos fatores aí que causam o intemperismo, a gente vê que ela fica com a sua coloração real, que no caso aqui é um quartzo. Uma coloração mais esbranquiçada, quase incolor, mas a gente consegue quase ver uma borda aqui da parte do mineral que sofreu intemperismo, no caso intemperismo químico. Falou dos tipos de rocha, algumas delas vão ser formadas a partir da solidificação do magma, que é a rocha derretida, que se ela chegar até a superfície, ela vai se chamar de lava. No caso, parte desse magma ele não vai chegar até a superfície e vai solidificar no interior da Terra, formando as rochas ígneas intrusivas, que permitem que os minerais que eles consigam crescer mais, a ponto de a gente conseguir visualizá-los a olho nu, sem precisar de usar um microscópio, por exemplo. É claro que é um microscópio adaptado, não é este que a gente encontra nos laboratórios de biologia ou de ciência das escolas. No caso aqui eu tenho dois exemplos para vocês, ambos granitos, mas por conta de alguns diferenças na composição dele, às vezes tem a presença maior de um determinado tipo de mineral, acaba que ele vai ter uma coloração diferente. A gente tem aqui um pouco mais claro, mas a gente vê algumas partes dele, alguns preto, é justamente a presença já de um outro mineral diferente. Enquanto esse não, a gente vai ter aqui um material mais, alguns em tom de verde, mas a maior parte dele vermelho. Vocês conseguem ver que a gente consegue ver claramente que tem algumas áreas com um predomínio maior de uma cor, que é justamente cada um desses pontinhos aqui, pessoal, com coloração diferente, é um mineral diferente que compõe essa rocha granítica, que ela só cresceu porque ela teve tempo maior para os cristais, os minerais que compõem essa rocha, eles crescerem, porque lembram que já que ela se solidificou no interior da Terra, a temperatura foi caindo de forma mais lenta, que permite condições mais favoráveis.
Lembra que eu falei para vocês que as rochas graníticas elas são muito utilizadas, por exemplo, em revestimento de pisos, para piso, até naquela parte que a gente colocou na janela que eu ainda não sei o nome. Vou mostrar aqui a janela do meu quarto para vocês verem que um exemplo excelente. Cada um desses pontos aqui, pessoal, parte um pouco coloração mais preta, outras mais brancos, são minerais diferentes que compõem essa rocha granítica. No caso, tem uns pontinhos aí amarelo, branco, mas vocês ignoram que é tinta. Eu, pessoal, tinha mostrado para vocês, é um mineral calcita e o quartzo. Vocês devem lembrar que ele tem a coloração mais clara, creme, quase branca. No entanto, a depender dos materiais que vão estar presentes no ambiente de formação dessas rochas, ela pode acabar apresentando outra coloração. No caso, isso daqui que vocês estão vendo, apesar dela ser preta, ela também é um quartzo, ela também é um calcário. No caso, ela apresenta essa coloração por ela apresentar uma grande quantidade de matéria orgânica. As rochas sedimentares, pessoal, elas vão ter uma característica muito importante que vai nos ajudar a entender ou a reconhecer parte dos organismos vivos que existiam no passado geológico da Terra. Elas até são utilizadas para tentar contar a história geológica da Terra, que até mesmo foi uma das questões que eu passei para vocês na primeira atividade. Tem até no capítulo referente ao conteúdo passado, tem uma caixa de texto lá que traz, por exemplo, as formas da gente reconhecer esse passado geológico da Terra, e um deles são os fósseis. No caso, as rochas sedimentares elas vão ter a capacidade de preservar alguns organismos, pelo menos o seu esqueleto, organismos vivos que estavam presentes no momento de formação dessas rochas. Então, se um animal morreu ou ele caiu nesse ambiente, esse ambiente ele vai estar recebendo sempre os sedimentos em condições que não sejam propícias à decomposição desse animal, desses organismos que morreram. Elas vão acabar sendo preservadas na rocha. É claro que pelo menos não a matéria orgânica, que essa matéria orgânica, esse esqueleto, ele vai estar sendo substituído por minerais. Então, algum deles a gente consegue ver na atualidade. E aqui eu tenho algumas amostras de fósseis encontrados na Chapada da Podi, que é aqui próximo à minha região, aqui no Vale de Jaguaribe, mais precisamente no município de Quixeré, que faz parte da bacia sedimentar Potiguar, que pega parte aqui do Ceará e quase todo o estado do Rio Grande do Norte. No caso, aqui não sei se vocês vão conseguir visualizar, eu espero que sim, a gente consegue ver um pouco arredondado, que é justamente, pessoal, aqui tem um fóssil, não sei se vocês vão conseguir enxergar, que aqui pode ser uma espécie de caracol que existia há milhões de anos atrás, quando aquele ambiente sedimentar foi formado. Eu tenho outros aqui que a gente consegue visualizar melhor. Vendo isso aqui uma característica um pouco arredondada, isso aqui é um fóssil que existia no passado. Deixa eu ver se eu encontro a parte que encaixa dela aqui. No caso aqui tem vários, mas é porque isso aqui seria um material que eu levaria para vocês verem uma aula, mas que infelizmente por conta da pandemia não está sendo possível. Mas vendo que a gente consegue ver aqui várias partes redondas, circulares, é justamente vários fósseis presentes nessa rocha, no caso um calcário. Aqui do mesmo jeito, ó. Vão ter várias partes, mas infelizmente não dá para a gente ver direito. Essas várias partes circulares são de restos de organismos que foram preservados, no caso de fósseis, que a gente tem um que está melhor preservado na rocha. Todos eles são bem pequenos. Lembrando que as rochas sedimentares, no caso do calcário, parte delas são formadas justamente por restos de conchas de animais que foram sendo depositados, mas é claro que a maior parte das conchas minerais são seres microscópicos, como os foraminíferos. Então, não acredito que não vai dar para vocês verem bem, mas é algo que quando a gente retornar às aulas presenciais eu vou mostrar a vocês, eu vou levar para Paraipaba para mostrá-los. Então, que a gente tem um pedaço, é que eu não estou achando aqui a parte que ele encaixa. Eu até achei, mas eu não vou conseguir colocar. Enfim, pessoal, foi isso.
ordem, nem sei que ordem vai chegar aí para vocês. As rochas, elas têm aí uma importância econômica muito grande. Algumas delas, por exemplo, vão ser a fonte de alguns materiais utilizados no nosso dia a dia. Por exemplo, o alumínio, ele é retirado desse minério aqui, que no caso é a bauxita. Ele é uma rocha, um minério, que tem uma composição muito grande de alumínio. Então é dela, por exemplo, que o alumínio presente em diferentes produtos do nosso dia a dia são retirados. Então vocês conseguem observar ela, que é uma das amostras que eu tenho aqui, a bauxita. Então se vocês quiserem mais informações, vocês podem pesquisar. Diversidade de tipos de minerais existentes, embora alguns deles acabem tendo uma maior proporção. Na superfície da Terra, o mineral mais comum vai ser o quartzo, que é esses que vocês estão vendo aí. O quartzo ele pode vir de várias cores. Então, o quartzo ele vem uma coloração mais roxa. Ele pode receber outra nomenclatura, que seria a ametista, que a ametista é um quartzo. A gente vai ter quartzo que apresenta coloração amarelada. Então o quartzo está muito presente na superfície da Terra. Ele também está presente em vários tipos de rochas. Por exemplo, a areia e da praia, quando vocês forem, se vocês pegarem ela na mão e tentar separar os vários grãos, os vários sedimentos, eu garanto para vocês que a maior parte dele vai ser o quartzo, porque o quartzo ele é um dos materiais, um dos minerais mais resistentes ao intemperismo existente na Terra. Por isso que eles acabam conseguindo resistir bem mais e formar, por exemplo, a maior parte da areia, das dunas que a gente encontra no litoral. No caso aqui, a gente tem uma ametista, um pequeno fragmento, no caso um amigo meu que ele é geólogo, ele me deu. Então vocês observem que ele tem uma coloração roxa, justamente a coloração da ametista. No entanto, eu tenho uma outra aqui, um outro exemplar do quartzo, que ele é quase totalmente transparente, você não vê a presença de nenhuma coloração. Mas a gente pode encontrar ele também na natureza. Esse daqui, já fui daqui de Morada Nova, a gente vê ele não, deixa o celular ajudar aqui, se focar, não tão transparente assim, com a presença aí, que aqui também é um mineral quartzo. Mas lembra que eu falei para vocês que esses minerais eles podem crescer e apresentar uma forma geométrica que representa a forma como os átomos que compõem esse mineral eles estão agrupados, eles estão formados. Então, se ela crescer muito, a gente consegue ver melhor ainda, que aqui é um exemplo de quartzo. Então, vocês conseguem observar que ele apresenta várias faces e bem retinhas, pessoal. Isso aqui foi formado naturalmente. Não foi eu que fui passando uma lixa até ela ficar bem lisinha assim, várias faces diferentes, formando uma forma geométrica. E no caso desse exemplar de quartzo que eu tenho aqui, ele tem uma característica interessante, que quando você está em um ambiente que não está bem iluminado, ele fica com a coloração um pouco mais transparente, mais incolor, como esta aqui. No entanto, quando você está em um ambiente mais iluminado, se você colocar ela contra a luz, você consegue ver a coloração dela mais próxima ao roxo, mas ainda assim ela não é uma ametista. Eu estava até conversando com o meu amigo geólogo para ter certeza. Mas aí o quartzo tem uma diversidade gigantesca. Então a boa parte dos minerais existentes na Terra, eles têm também um uso econômico muito importante. Por exemplo, o quartzo é um material que é utilizado, por exemplo, na fabricação de relógios. E é um dos minerais que está presente em vários tipos de rocha, como os granitos. Então, os minerais, no caso a calcita, tem origem sedimentar. No caso, elas vão ser formadas principalmente pelo acúmulo das conchas de minerais que existem geralmente no mar. Alguns deles vão ser conhecidos como foraminíferos. Ao longo dos milhares de anos vão estar se juntando, eles vão dar origem, vão passar por alguns processos geológicos que vai dar origem ao mineral calcita. A calcita, ela é o mineral que compõe a rocha calcário, que é uma rocha sedimentar. No caso, pessoal, quando a depender da estruturação dos átomos que compõem esse material, eles podem acabar apresentando alguma forma característica. Se vocês conseguem visualizar, a gente consegue ver, pelo menos pessoalmente, que há uma certa forma geométrica dentro nesses
cristais da calcita. Então, como vocês podem observar, que ela teve aqui uma região que a calcita conseguiu se desenvolver, chegar a um tamanho que dá para a gente ver a olho nu. Toda essa rocha aqui que está composta, vou pegar aqui outro exemplar, ela é composta pelo mineral calcita, só que a gente não consegue ver a olho nu. Mas alguns deles conseguiram crescer suficiente a ponto de dar para a gente ver a olho nu, como é o caso dessas amostras aqui separadas, ou então aqui na rocha mesmo, no caso esses vários cristais da calcita crescidas. No caso, essas outras eu consegui, ganhei. E essa daqui que eu estou mostrando para vocês eu comprei em Lajeado e Soledade, no município de Apodi, no estado do Rio Grande do Norte, que é uma área lá protegida, que tem algumas pinturas rupestres.